Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8h17. Mais cedo hoje de novo aqui o nosso encontro Evangelizar Informa. Notícias, informações, prestação de serviço do jeitinho que o pessoal da TV Evangelizar gosta, não é verdade? Então vamos juntos até as 9 horas da manhã, daqui de Curitiba, falando para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite e mais de 1.300 cidades no sinal HD. Bonito, uma barbaridade, não é verdade? Então vamos com informações e notícias, afinal de contas hoje já é quinta-feira, dia 2 de setembro, hoje é dia do floriculturista. Eu ia falar errado, né? Florista. Resume, Ricardo, fala certo, florista. E daqui a pouquinho a gente vai ao vivo mostrar essas belezinhas. E quem trabalha, quem tem esse dom, eu considero um baita de um dom. Trabalhar, lidar com plantas, com flores, que eu já tentei e já desisti. Não dá, tem que ser bom, tem que ter, né, o dom. E a gente vai falar sobre isso. Combinado? Combinado. Fazer o seguinte agora, posso mudar, gente? Posso? Vou mudar de câmera, hein? Mudei de câmera. Não é nessa? Errei. O Ricardo, ele confunde esquerda e direita. Quem fala para mim é direita. Então vou fazer de novo. Faz de conta que não é ao vivo. Gente, vamos chamar os destaques e as notícias de hoje? Então deixa eu mudar de câmera. Nessa câmera aqui. Aí sim. Fazer o seguinte, o que vai ser destaque no programa de hoje? Então vocês, taca-lhe pau. Mini reforma trabalhista é barrada no Senado. Os números do PIB brasileiro. Depois de 3 trimestres de alta, o IBGE registrou um recuo de 0,1% no PIB para os meses de abril, maio e junho. A definição do valor do salário mínimo para o ano que vem. O valor ficará em R$ 1.169 para o ano que vem. Portugal muda as regras para a entrada de turistas brasileiros. Uma lista cada vez maior. Quem são as mulheres bilionárias do Brasil? O Evangelizar Informa desta quinta-feira começa agora. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar com informações de ontem à noite de Brasília, informações importantes. Lembra que nós noticiamos aqui no Evangelizar Informa que a Câmara dos Deputados começou a fazer uma espécie de mini reforma trabalhista com propostas que poderiam até criar conjunturas para acabar com o fundo de garantia, 13º salário, também hora extra de determinadas funções? Pois então, foi aprovado na Câmara dos Deputados e ontem os senadores em primeira votação já encerraram a discussão, vetaram essa proposta. Então, essa proposta de mudança nas leis trabalhistas, inclusive na CLT, foi encerrada já no Senado Federal. Pode ser que volte? Se voltar, só na forma de projeto de lei, mas é uma outra história. Outra informação importante também que ontem, aí já na Câmara dos Deputados, começou uma discussão também sobre o novo imposto de renda. É assim, gente, tem muito detalhe, muita coisa, muita informação e são só ainda os destaques que estão sendo discutidos. Vai ter comissão especial, depois vai para a votação, mas o que mais importante para a gente saber agora, hoje declara imposto de renda quem tem um salário médio ali de R$ 1.900. A proposta apresentada pelo governo prevê um valor maior, a partir de R$ 2.500, ou seja, quem recebe até R$ 2.500 por mês vai ficar isento do imposto de renda. Uma baita de uma notícia que a gente vai acompanhar e a gente vai informando vocês conforme for acontecendo essa discussão lá em Brasília, tá bom? Agora, informação, notícia sobre o tempo, afinal de contas está todo mundo na expectativa, porque lá no sul, gente, já tem chuva, graças a Deus. Então, a agência Clima Tempo com a gente. Ao longo desta quinta-feira, instabilidades voltam a provocar chuva sobre o Rio Grande do Sul e também sobre o oeste de Santa Catarina. Essa chuva não é tão expressiva, mas ocorre em forma de pancadas que podem vir de forma moderada a forte e acompanhadas também por granizo. Nas demais áreas do sul do país, o tempo segue firme e as temperaturas em elevação, principalmente entre Santa Catarina e o estado do Paraná. No sudeste do país, o tempo também segue firme em grande parte do estado de São Paulo, com a atuação de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva. Mas ainda chove entre o nordeste de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo de forma bastante volumosa. No centro-oeste do país, o tempo volta a ficar firme em todo o Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de Goiás e também sobre o centro-sul de Mato Grosso. Aonde tem previsão de chuva é uma chuva moderada que acontece por causa de instabilidades tropicais. Ainda tem previsão para alguns temporais sobre áreas do norte
norte do Pará e também do Amazonas ao longo desta quinta-feira e vai continuar chovendo em grande parte da região norte do país. No Nordeste, o interior segue sob o predomínio de uma massa de ar seco. A chuva se espalha com previsão para algumas pancadas acompanhadas por trovoadas em grande parte do estado do Maranhão e sobre o oeste do Piauí. E na faixa leste da região, a chuva também segue bastante expressiva, principalmente sobre áreas do centro-sul da Bahia. Com relação às temperaturas, em Salvador, a máxima alcança os 27 graus na tarde desta quinta-feira. Na capital fluminense, o tempo segue firme com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, mesmo com a chuva, a temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Cuiabá, calorão de 41 graus. E em Manaus, a mínima é de 23, com máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Vamos dar uma voada por o nosso Brasilzão, gente. Isso daí é o oeste do estado do Paraná. Toledo, fica ali pertinho de Cascavel, pertinho também de Foz do Iguaçu. Tempo aberto, tempo bonito, temperatura quente, hein? 19 graus já, tá quente, uma barbaridade. O oeste do Paraná tem essa característica, né? Quando é para fazer frio, vem frio. Mas quando é para fazer calor, minha Nossa Senhora, sai de baixo. Vamos falar agora, gente, dos números divulgados ontem pelo IBGE a respeito do PIB brasileiro. Afinal de contas, fazia três trimestres que o Brasil só ali, ó, só crescendo, né? Só que agora não deu, não. A Patrícia tá com a gente e tem os detalhes, as informações. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches, bom dia a todos. Olha, o crescimento do Produto Interno Bruto do país perdeu fôlego no segundo trimestre do ano. Depois de 3 trimestres de alta, o IBGE registrou um recuo de 0,1% no PIB para os meses de abril, maio e junho. Apesar deste resultado, os números da economia brasileira permanecem praticamente os mesmos do período anterior à pandemia. Os números do IBGE divulgados ontem refletem pesquisas anteriores, feitas por bancos e financeiras consultadas pelo Banco Central. É o chamado mercado financeiro, que já projetava uma queda do crescimento na economia do país. Em janeiro, a expectativa era alta de 5,27%, agora 5,22%. O IBGE apontou que o agronegócio foi o setor mais afetado no trimestre, consequência também da estiagem. A queda foi de 2,8%. Já o setor de serviços, com a reabertura de lojas, voltou a registrar crescimento, neste caso 0,7%. Por hoje, eu fico por aqui. Vilches. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Agora nós vamos falar de salário mínimo, porque afinal de contas o Ministério da Economia já mandou os cálculos lá para o Congresso para aprovação do novo valor para o ano que vem. Isso é importante, gente, porque basicamente a economia do governo, as contas do governo giram em torno do valor do salário mínimo. Saiba por quê? Com a Andressa que está com a gente tem as informações. Vamos lá, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, o governo enviou para o Congresso a proposta de novo salário mínimo. O valor ficará em R$ 1.169 para o ano que vem. A discussão para esse tema agora acontece em função da apresentação da proposta orçamentária 2022 para o Congresso. Todas as despesas da União precisam ser projetadas nesse projeto de lei. O governo calcula que 50 milhões de brasileiros serão impactados pelo salário mínimo. Só beneficiados como aposentados ou pensionistas são 24 milhões de brasileiros. Mais uma vez, a correção do salário mínimo irá seguir a projeção de inflação deste ano. Na ponta do lápis, a correção do salário mínimo ficou em 6,2%. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. Agora é o seguinte, vamos atualizar as notícias, as informações agora do que aconteceu mais recentemente. Deixa eu trazer a Vanessa que tá prontinha. Oh, agora ficou legal, hein? Fiz certinho agora, né? Puta, nota 10 pra mim. Então vem aqui, deixa eu chamar a Vanessa. Ô, Vanessa, bom dia, o que você tem pra gente? Bom dia, Vilches. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Pelo 8º ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria promove, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a campanha Setembro Amarelo, cujo tema este ano é Agir Salva Vidas. Segundo o presidente da associação, Antônio Geraldo da Silva, o tema foi escolhido porque trata de forma direta a questão mais importante da campanha, que é Agir pode salvar vidas.
A ideia é que, ao ajudar com a ação efetiva de buscar assistência médica, você pode fazer a diferença na vida de quem está pensando em suicídio. Os especialistas alertam que existem muitos sinais que podem colocar a família em alerta, como ficar mais recluso, falar muito sobre sumir, não ter mais esperança ou mudar o comportamento repentinamente. O trânsito paranaense é um dos que mais mata em todo o Brasil. É o que revela um levantamento com base nos dados mais recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Com a média de uma morte em acidente de transporte terrestre a cada 3 horas, o Paraná registrou entre 2011 e 2020 um total de 28.531 óbitos em ocorrências desse tipo, número inferior apenas aos verificados em São Paulo e Minas Gerais. Já no Brasil inteiro, foram verificadas 380.253 mortes ao longo da década passada. A boa notícia para os paranaenses, por outro lado, é que os registros vêm apresentando uma tendência de queda. Outro banco de dados do Ministério da Saúde, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, revela ainda que ao longo da última década, o Sistema Público de Saúde despendeu apenas no Paraná mais de 146 milhões em despesas médicas para atender as vítimas de acidentes de transporte terrestre. Agora, informação para quem precisa de atendimento no INSS. As agências do INSS passam a contar com uma supervisão periódica do retorno ao atendimento presencial. O primeiro ciclo de supervisão deve acontecer entre os dias 1º e 31 de outubro. As ações serão bimestrais, com duração de 30 dias cada. Enquanto houver a pandemia, funcionários do INSS vão atuar durante o horário de atendimento ao cidadão, verificando os fluxos e procedimentos realizados pelos servidores e segurados. No início da pandemia, em março do ano passado, todos os serviços do INSS que eram realizados presencialmente foram suspensos. A medida foi tomada levando em consideração também os fatores de risco do público atendido em geral, pessoas idosas ou portadoras de alguma doença. Desde então, alguns serviços presenciais vêm sendo retomados gradualmente, embora seja necessário sempre fazer o agendamento prévio, que pode ser feito pela Central Telefônica 135. Quem não conseguir pelo telefone pode fazer esse agendamento na agência da Previdência Social mais próxima. Voltamos com você no estúdio, Vilches? Valeu, Vanessa. E essa história da supervisão no INSS parece ser uma coisa tão básica, né, Vanessa? Tão necessária, né? Sim, com certeza, Vilches. Que bom que foi tomada essa decisão, porque muita gente está esperando uma decisão do INSS, às vezes por um auxílio-doença ou mesmo aposentadoria, não é? Pois é, demorou demais até. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Deixa eu dar um alô para quem está participando com a gente aqui no Facebook. Antes do Facebook, eu preciso mandar um beijo para a dona Cristina, lá em Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina fica no Norte Velho, aqui no Pararazão, gente. Ela é mãe do Murilo. Sabe o Murilo, aquele nosso repórter lá de Toledo? Ela nos assiste todos os dias e eu esqueci de mandar um beijo para ela. Dona Cristina, beijão, obrigado pela companhia sempre, tá bom? Quem fez questão de mandar essa mensagem aqui foi o filhão. Filhão, tá lá, sempre assistindo a gente também. Obrigado, dona Cristina. Aproveitar aqui no Facebook e mandar um beijo para dona Maria Helena, a dona Marlene que está com a gente, a Lurdinha. Fiquei uns tempos sem enviar mensagem, porém agora voltei, tô ligadinha, sou de Maringá. A Lurdinha, beijão, Lurdinha. Também está com a gente a Karina Freitas aqui de Fazenda Rio Grande. Tá falando que hoje vai ser quentinho, né, Ricardo? Vai ser calor, Karina. Quanta a temperatura agora, gente? Já tá com uns 15 graus aqui em Curitiba, né? 15, né? Daqui a pouco a gente vai ao vivo com a volta dela. Hoje tem volta, reestreia. Já nós vamos falar sobre isso no programa também. Sandra Aparecida tá com a gente de Barueri tomando um cafezinho com pão. Delícia, hein? Beijão. O João Alexandre com a gente de Fortaleza. Abração, João. Também a Fátima Batista lá de Recife. Beijão, Fátima. Também aqui a Nadir tá falando, taca-lhe pau, Ricardo, só boas notícias para nós. Tomara, Nadir, beijão também, ó. A Maria Helena de Aracaju com 24 graus, quente. E a Elizabeth também, Ricardo, para você um recado, vamos tomar um café com uma cuca de goiabada, adoro, Elizabeth. Cuca de goiabada só não é melhor do que sonho de goiabada, delícia. Beijão, também com a gente a Solange Rosa, a Vilma Silva, falando bom dia, Ricardo, aqui em Ji-Paraná, céu, choveu ontem e hoje está preparando chuva também. Beijão, Vilma. Quem mais aqui também? A Maria Santos, a Fátima Duarte, a Rosineide Aleixo de Assis Chateaubriand.
Maria Esmeralda, de Aracaju, e a Maria Piedade. Ricardo, cadê a chuva? Meu Jesus! Precisamos de chuva, Maria Piedade. Estamos torcendo e rezando para a chuva também. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos, bem rapidinho. E na volta, nós vamos falar do Dia do Florista. Já, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 35 minutos. Vamos pra rua, gente. Vamos mostrar lá como é que tá o amanhecer em Cascavel, no oeste do estado, ali pertinho de Toledo, onde nós mostramos agora há pouco também, ó, 18 graus, tempo aberto, vai vir sol por lá. E ontem o Cascavel jogou contra o Atlético pelo Campeonato Paranaense, que tá todo atrasado aqui no Paraná por causa da pandemia. E aqui na Arena da Baixada o Cascavel empatou 1-1. Tô achando que vai dar Londrina e Cascavel na final desse campeonato, doutor. E o Londrina vai meter bucha no Cascavel. Será? Vamos ver, vamos esperar. Vamos falar do dia de hoje? Afinal de contas, hoje é dia do florista. E para falar sobre esse assunto, quem está com a gente de volta? Depois de 92 dias de férias, sim, 92 dias, vocês contaram. Vocês nem lembravam mais que ela estava aqui com a gente. Meu Deus, me fala aquela coisa lá que nós falamos na redação, por que você está toda de preta hoje? Muito bom dia, seja bem-vinda de volta, Fabi. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Obrigada, estou de volta. E hoje eu falei cedinho, como eu sabia que o nosso link ia ser uma floricultura, eu falei, bom, eu vou toda de preto porque hoje as estrelas são as flores e também as floristas, porque hoje é o dia delas. Por isso, eu vou conversar com a Márcia Carazai, que atua nesse ramo há 24 anos e é proprietária dessa floricultura. Márcia, muito bom dia para você. Conta pra gente por que você decidiu trabalhar com flores. Bom dia. Flor sempre foi uma paixão na minha vida, desde pequena. Eu acredito que muitas pessoas têm essa paixão. Mas depois, por acaso, me aconteceu a oportunidade de trabalhar com a floricultura. Eu me inscrevi num curso e esse professor nunca apareceu para o curso. Então, a escola me colocou num curso de florista, de formação de florista. E aí eu vi a possibilidade de montar uma floricultura. Agarrei com unhas e dentes e estamos aqui, né? E, Márcia, conta para mim como é que é o trabalho do florista. Nós temos até uma colega aqui, né, a Leide, que é florista também há 11 anos. Então, conta para mim um trabalho que exige dedicação, aperfeiçoamento. Olha, o florista, primeiro, ele tem que ter paixão, né? Tem que ter paixão, demonstrar esse interesse, gostar de flor, de toque. A flor propicia muitas possibilidades de formas, texturas, arranjos. A Leide veio trabalhar conosco aqui como auxiliar de limpeza e logo ela demonstrou o carinho, a paixão, o interesse pela flor. Aí nós colocamos a Leide em curso de capacitação para floristas. E você também disse que hoje é dia das floristas, não, os floristas, porque nós temos muitos floristas, homens também. É uma profissão reconhecida, qualificada, no mundo inteiro é apreciada, né? Tanto que as flores, os arranjos sempre estão presentes nos filmes, nas novelas, nas reuniões, nos encontros de chefe de Estado. Sempre quando tem uma ocasião importante, uma coisa boa, tem flor no meio. E, Márcia, o setor de flores e plantas, claro, no início da pandemia também foi impactado, né? Registrou algumas perdas, mas foi um setor que se destacou porque apresentou aí um crescimento mesmo durante a pandemia. Por que isso aconteceu? Então, foi muito curioso isso, porque nós fomos impactados, nós aqui dessa floricultura e muitos colegas que fazíamos decorações, trabalhávamos com evento. E essa parte parou e ainda está começando muito devagar, mas acredito que vai retomar, né? A gente tem fé. A expectativa agora é a flexibilização. Isso, que comece a melhorar, não vai ser um boom, né? Mas vai ser devagarinho, mas o mercado vai voltar a se consolidar.
E no começo da pandemia, curiosamente, quando todo mundo se fechou em casa, as pessoas começaram a prestar mais atenção no interior dela e no interior das suas casas, o seu cantinho. Então, colocar um pouco mais de planta, um pouco mais de flor para fazer companhia, deixar os ambientes mais alegres, mandar de flor de presente para aquela pessoa que ela não podia ir até a casa e abraçar. Então, a flor tem esse papel. Ok, Márcia, muito obrigada por ter participado com a gente. Parabéns pelo Dia do Florista e parabéns para todos que nos acompanham aí e desempenham essa profissão tão bonita que deixa nossos dias mais alegres e mais coloridos. E, claro, vamos deixar um pouquinho mais as imagens da Leide trabalhando. Fabi, Com você, Vilches. Fabi, eu vou aproveitar a presença para a dona Márcia para pegar uma dica dela. Qual é a florzinha que ela considera que ela apresenta para aquelas pessoas como eu que querem plantar uma florzinha bem simples, bem básica, fácil de cuidar? Ela tem uma flor que ela pode indicar para a gente? Claro, eu vou perguntar aqui para a Márcia, Vilches. Olha só, o Vilches está perguntando, Márcia, que flor que você indica assim para a pessoa que quer começar ali, né, um cultivo em casa, enfim, começar ali, montar um arranjo, de repente cuidar de uma plantinha em casa. Qual plantinha que você indica para começar? Olha, hoje a gente tem uma porção de plantas, né, na moda, então tem uma coisa que é muito fácil de cuidar, que são as suculentas, os cactos. Né? Que qualquer pessoa pode ter e se esquecer de molhar ali e tal, e começar por coisas pequenininhas e depois, se tomar o gosto, pode partir para uma samambaia, para uma zameucuca, para uma coisa mais exótica. Procura aqui a gente ou entra na internet, dá uma vasculhada lá, tem tanta opção maravilhosa e é muito legal ter um pet verde. Perfeito, Márcia, obrigada pela dica. Então é isso, Vilches. Olha aí a dica, começar pelas suculentas e depois aumentando o jardim, né? Boa, Fabi, valeu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação, boa volta. E o Marquinhos estava falando, né, Marquinhos? A suculenta é facinho mesmo, só um pouquinho d'água, né? Para quem é meio desligadinho, precisa pegar essa manha, é uma boa, né? Pegou a dica? Então pega a dica aí. Vamos fazer o seguinte, é agora já? Então vamos, gente, vamos com notícia de nova... Vamos continuar. Vamos falar sobre o descarte adequado do óleo de cozinha. Aqui em Curitiba, sabia que em determinados bairros tem até um homem que passa ali com os carros, tá falando: "Ô, tô recolhendo o óleo de cozinha que você não usa mais, eu vou fazer o descarte adequado." Funciona, gente? Dá uma olhadinha, como é que funciona isso? O descarte do óleo de cozinha deve ser feito da maneira correta para evitar danos ao meio ambiente. A Sociedade Anônima de Economia Mista afirma que é necessário apenas 1 litro de óleo para contaminar 20.000 litros de água. Se você jogar na pia, por exemplo, a pessoa faz a fritura, não tem onde armazenar, não tem onde descartar, descarta na pia. Isso pode afetar o esgoto inteiro, porque ele pode entupir o esgoto. Então, o que a gente fala para guardar, armazenar em garrafinhas PET, alguma coisa assim, para depois dar o correto descarte. Estimativas apontam que o Brasil não recicla mais do que 1% de todo o óleo de cozinha que é descartado todos os anos. Cada família brasileira descarta, em média, 1 litro de óleo por mês e 99% faz o descarte na pia da cozinha. Antes era um problema muito grande para mim. Eu tinha que colocar o óleo todo em PET para descartar no mercado. Aí eu descobri que tem umas empresas que vêm no local e recolhem o óleo para a gente e trocam por produto de limpeza. Aí eu economizo e não tenho tanto trabalho. Existem algumas empresas especializadas em armazenar e destinar o óleo de cozinha para os fins corretos. A gente geralmente tem parcerias com ou restaurantes ou estabelecimentos e a gente combina com eles e passa retirando os galões. A gente fornece um galão limpo, como esses que vocês podem ver aqui, e retira o galão que está cheio com o material, com óleo, traz para cá, é filtrado nos processos no IBC, e a partir disso aí a gente consegue retirar as impurezas do óleo e assim conseguir transmitir eles para os destinadores finais, que seriam as empresas que conseguem fazer esse processo de reciclagem. Nossa, eu vejo essa fritura, essa gorduraiada aqui que eu lembro da Mônica, que está aqui com a gente para dar as informações. Você entendeu, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, senhor Vilches, tudo bem? Bom dia, gente. Iluminada quinta-feira para todos vocês. Vamos emagrecer de uma vez por todas? Principalmente você que está cansada ou cansado de ouvir aquelas frases assim, ó. Corpo de verão se constrói no inverno. Corpo de atleta se constrói fazendo atividade física, exercício físico e pensa que nada disso é para você emagrecer. Claro que é, o ActiNutri é para você que realmente precisa
eliminar todo esse excesso de peso que está te incomodando há muito tempo. Já passa a mão no telefone e liga no 0800 000 3474, porque tem uma promoção fantástica para você iniciar hoje o seu tratamento. Veja bem, é um tratamento 100% natural que serve para atletas, para idosos, para os jovens, a partir de 12 anos, para donas de casa. Todos podem emagrecer com o ActiNutri 100% natural, assim como fez a Dani. Olha só que legal o depoimento dela. Olá, eu sou a Daniele Fausto e sou atleta do fisiculturismo. Chega um momento na preparação para subir no palco, o atleta precisa perder um percentual de gordura significativo. E se você que está me ouvindo já tentou várias opções de dieta, enfim, para perder peso, ActiNutri, com certeza você vai conseguir perder aqueles quilos que você espera e também ter um resultado saudável para a sua vida. Isso aí, quer mais qualidade de vida? Quer mudar a sua vida? Quer ter um corpo bacana aí para você usar as roupas que você adora? Então não perca essa chance de ligar agora para a Flora Vita e adquirir o seu kit hoje com desconto e ainda vai ganhar. Olha só, o afinador de cintura, esse daqui é sensacional, um poderoso agente no emagrecimento, ele aumenta o seu sistema imunológico, entre outros inúmeros benefícios. Aproveita essa oportunidade, 0800 000 3474. Você vai emagrecer com saúde rapidinho, é só fazer o tratamento bem certinho que o resultado vem sim, né, Vilches? Vem sim. Valeu, Mônica, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Obrigada. Agora, vamos trazer a Vanessa aqui com informações sobre vacinação. O que você tem pra gente, Vanessa? Eu volto com informação sobre vacina contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a inclusão da empresa Exelead, localizada em Indianápolis, estado da Indiana, nos Estados Unidos, como uma fabricante alternativa da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. A solicitação de inclusão foi feita em 24 de agosto e aprovada essa semana pela Anvisa. De acordo com a agência, a introdução da unidade aprimora a capacidade de fornecimento da nanopartícula lipídica e de formulação do medicamento a granel. O produto fabricado na Exelead é então transportado até o local das etapas de invase e embalagem. A análise das informações enviadas pela Pfizer foi concluída na semana passada pela equipe técnica da Anvisa, para que fosse verificado o cumprimento das boas práticas de fabricação da unidade. A certificação valida as estruturas e condições técnico-operacionais de determinada fábrica para a produção do imunizante. Com a inclusão, a cadeia produtiva da vacina Pfizer tem agora 8 empresas distribuídas nos Estados Unidos, Alemanha, Áustria e Bélgica. Agora, mudando de assunto, adiado por um ano, o Censo Demográfico de 2022 terá 2 bilhões de reais de recursos. O valor consta do projeto da Lei Orçamentária do próximo ano, enviado essa semana ao Congresso Nacional. Inicialmente previsto para 2020, o censo foi adiado por um ano por causa da pandemia de Covid-19. O projeto da Lei Orçamentária de 2021 previa os 2 bilhões de reais para a realização da pesquisa, mas a verba foi retirada durante a tramitação do orçamento. Dos 2 bilhões iniciais, restaram apenas 53 milhões. O corte de recursos levou o IBGE a cancelar a realização do censo este ano. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. E eu lembro vocês que nós divulgamos essa semana que o Brasil tem 213 milhões de brasileiros, mas era uma perspectiva, era um levantamento, uma estimativa feita pelo IBGE. O censo acontece ano que vem. Intervalo comercial rapidinho e na volta nós vamos falar das mulheres bilionárias brasileiras. Quero só ver quem está nessa lista aí. Já a gente volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 51 minutos para mostrar, olha essa imagem, gente. O horizonte, lá em Brejo Santo, no estado do Ceará, 26 graus. Mas cadê a cidade, Ricardo? A cidade está pro lado de cá, tá, gente? Para lá é pra gente mostrar aqui, olha que vista bonita. E o tempo limpinho, 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 a marca de temperatura com 26 graus.
26 graus antes das 9 horas da manhã. Meu Deus do céu. Então vamos fazer um giro de notícias agora, de informações para o nosso Brasilzão. Informa na cidade. Taca-lhe pau. Fazia tempo que o brasileiro de Foz do Iguaçu não viajava tanto para o Paraguai como agora. É que lá na Cidade do Leste, o preço da gasolina compensa a travessia da Ponte da Amizade. Enquanto Foz registra preço médio de R$ 5,80, do lado paraguaio, a média é de R$ 4,50. 2 advogados foram presos durante uma visita ao complexo penitenciário de Aparecida de Goiás, que fica na região metropolitana de Goiânia. Os agentes flagraram os 2 advogados querendo entrar com aparelhos celulares para um local onde é proibido ter os telefones. A intenção deles era entregar aos clientes presos. Agora estão todos juntos na cela. Essa foto que está circulando pelas redes sociais foi tirada de dentro de um ônibus do Rio de Janeiro. As 2 senhoras sentadinhas abriram o guarda-chuva dentro do coletivo para se proteger das goteiras. Não basta o busão estar lotado e atrasado, tem que se molhar dentro. O maior nadador paralímpico brasileiro cumpriu a previsão e decidiu se aposentar. A despedida das piscinas de Daniel Dias aconteceu no Japão, onde ganhou 3 medalhas. O cara é um fenômeno. Ao longo das participações olímpicas, ganhou ao todo 27 medalhas para o Brasil. Grande Daniel. Agora é o seguinte, gente, quinta-feira é dia de falar de Bora Empreender. O Tozinho tá com a gente e vai dar uma dica importante para você aí de casa, que nesse ano de pandemia decidiu caminhar com as próprias pernas, fazer um negócio próprio. Dicas importantes que ele vai passar agora. Então, taca-lhe pau, Tozinho. Bom dia, Vilches! Mais uma semana aqui no nosso quadro Bora Empreender, uma satisfação estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum na vida de todo mundo que está empreendendo, que é o famoso empreendedorismo por necessidade. Muita gente acabou tendo que abrir uma empresa, principalmente nesse ano de pandemia, porque não tinha outra alternativa para colocar comida na mesa, para conseguir sustentar a sua família e decidiu abrir um negócio. Se você começou a sua empresa a partir dessa motivação, uma coisa que é muito importante de entrar na sua cabeça agora. Não é por conta disso que a tua empresa não vai prosperar, que ela não vai dar certo. Lógico que seria muito melhor você poder planejar, estudar muito bem o seu mercado, estudar as suas oportunidades, mas não foi o que as ocasiões, as circunstâncias permitiram que você fizesse. Então a gente vai trazer 3 dicas muito simples para que você possa continuar progredindo com a sua empresa. Então o primeiro ponto é estudar muito bem o mercado que você entrou. Se você começou a produzir bolos, se você começou a produzir doces para vender, ou pão, ou qualquer coisa, não importa. Se você começou a empresa ali dentro de alguma coisa que você sabia fazer, vá pesquisar um pouco mais sobre o teu mercado. Vai entender o que impacta no seu mercado, conhecer muito bem o teu cliente, liga para os teus clientes que já estão comprando e entende por que eles compram de você. Por que eles gostam do teu produto? Não vai durar muito tempo, aquelas compras de incentivo, onde as pessoas compram para ajudar quando a gente está começando. Isso não dura para sempre, Isso é só no começo da empresa. É importante você entender quais são os pontos fortes da tua empresa, quais são os pontos fracos da tua empresa, o que você precisa melhorar. E aí a segunda dica está muito ligada nisso. É você aprender muito bem com os clientes que você já atende. Escuta esse teu cliente, conversa, pergunta para ele por que ele tem a preferência pelo teu produto. E por fim, mas não menos importante, anote e controle tudo o que está acontecendo na tua empresa. Só assim você consegue ter uma certeza do que deu certo, Você tem a prova de que aquilo deu certo. Então é importante a gente sempre estar preocupado com esses 3 pontinhos para trazer o crescimento do nosso negócio. E a dica da semana era essa. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, João Tozinho. Agora nós vamos para Portugal, porque a terrinha mudou as regras para receber os brasileiros da pandemia. Acompanhe. Começaram a vigorar as novas regras para a viagem a Portugal e os brasileiros estão liberados das exigências anteriores. Por causa da pandemia de Covid, o país europeu fechou os aeroportos para brasileiros. Para visitar Portugal a passeio ou a trabalho, era necessário apresentar um passe sanitário e se submeter a um confinamento obrigatório de 14 dias. Portugal não é o destino preferido para lazer do brasileiro. Não está na lista nem dos 10 principais países estrangeiros.
Ainda assim, é um dos países que mais abrigam brasileiros que trocaram de país para viver. Na lista, só fica atrás dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Em Portugal, há 184 mil brasileiros vivendo de forma legal. O Itamaraty calcula que sejam 300 mil ao todo, somando os que ainda não estão legalizados. Na semana passada, outros países já tinham amenizado as regras para a entrada de brasileiros. França, Itália e Espanha na Europa e o Canadá na América do Norte. Ai, ai, férias, Portugal, delícia, né, gente? Agora nós vamos falar de uma lista divulgada pela revista Forbes, que mostra quem são os bilionários brasileiros. E o que chamou a atenção de quem entende do assunto nessa lista foi a presença das mulheres. O que tem de mulher bilionária no Brasil, vocês não fazem ideia. E eu não conheço nenhuma. Veja aí. Uma revista voltada ao mercado de luxo e financeiro listou 315 brasileiros que podem ser considerados bilionários. E a presença delas nessa lista voltou a crescer. Em 2016, eram 32 as mulheres bilionárias no Brasil. Agora, são 60 mulheres. Algumas delas são conhecidas do grande público. Luísa Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza, está em segundo lugar. A fortuna dela está calculada em 23 bilhões e meio de reais. Aliás, a lista tem outros 2 nomes ligados à Magazine Luiza. Flávia Bittar Faleiros, neta dos fundadores, e Gisele Trajano, que herdou recentemente parte da fortuna do pai. Dulce Bueno é a terceira da lista. Se você não está familiarizado ao nome dela, da empresa certamente. Lá na década de 1970, ela fundou com o marido a Rede Amil de plano de saúde. A fortuna dela está estimada em 14 bilhões e 200 milhões de reais. Ah, sim, a primeira da lista, a mulher mais rica do Brasil, é a viúva Vicky Safra. A fortuna dela está avaliada em 37 bilhões de reais. Vicky Safra era casada com Joseph Safra, quem fundou e até esses tempos, até ano passado era vivo, era o banqueiro dono do Banco Safra, que é um dos maiores bancos aqui do Brasil, bancos privados. Interessante essa lista, né? Para a gente mostrar também como as mulheres estão participando disso. Eu espero, futuramente, a gente poder noticiar também aquelas empresas que foram criadas por mulheres, empreendedores que de fato chegaram nessa lista. Aí sim a gente vai ter uma noção, porque ainda nós estamos falando de mulheres que começaram os negócios com os maridos, com os homens, mas acredito que agora elas vão caminhar com as próprias pernas, porque mudou muito, né? A mentalidade das pessoas, dos negócios mudou demais. Dá tempo? Dá tempo. Gente do céu, hoje eu falei com vocês e eu assumo. Não consegui mandar, mas retornar nem metade dos recadinhos que eu recebi aqui. Vocês me desculpem, mas foi bem corrido. Então aqui por último chegou a Maria de Fátima, de Caruaru, a Maria Helena, ela falando que ela é bilionária. É, dona Maria Helena? Em saúde e alegria, né? Amém. Obrigado, dona Maria Helena. A Maria Silva também está com a gente. A Fátima Duarte. Ai, Ricardo, que saudades de viajar. Não é, Fátima? 2, eu também estou morrendo de saudades. Aqui a Ivete também está com a gente. O Claudemir que está curtindo um calorzinho de 22 graus aqui na Lapa, não é? E aqui a Fátima também falando que engraçado essas duas com sombrinha dentro do ônibus. Meu Deus, uma goteira. Até isso aconteceu. Até isso acontece, né? Gente, o Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui. Passou rápido demais, né? Mas amanhã a gente está de volta, lá pelas 8h20 da manhã. Perdeu o programa? Quer assistir de novo? Vai no YouTube. Tá tudo lá no YouTube. Daqui a pouquinho a gente coloca o programa lá também. Não é? Legal também. Gente, uma ótima quinta-feira a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Agora tem um programa com a palavra. Fui!